E no mês passado nós começamos aqui uma série de mensagens sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é aquela aula inaugural de Jesus Cristo. Jesus, quando começou o seu ministério aqui na Terra, ele deu a primeira aula aos seus discípulos, né? E havia uma multidão ali, não só os 12, mas uma grande multidão. E nessa aula inaugural, Jesus Cristo, ele estabeleceu os princípios fundamentais do cristianismo, né? Do seu ensino, da sua doutrina, da sua mensagem. Então, se alguém deseja aprender o cristianismo, é importante começar pelo começo, pelas aulas básicas, né? E a gente sugere que estude a aula inaugural de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Então, no mês passado, né, nós falamos sobre o bem-aventurados pobres de espírito, né? Então, se você não assistiu, pode ir no YouTube, né, e assistir. Se você já está assistindo no YouTube, vai aparecer um card aqui, a gente vai colocar um link para o primeiro, para poder dar a sequência, né? E hoje nós vamos falar sobre a segunda bem-aventurança, que está ali em Mateus capítulo 5, versículo 4. Eu vou pedir para que seja colocado o verso na tela, está aí. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. É interessante que tanto no mês passado, na primeira mensagem, né, que nós falamos sobre bem-aventurados os pobres de espírito, novamente nós atribuímos aqui uma bem-aventurança para quem chora, para algo que, dentro do nosso conceito, é algo negativo. Algo negativo. Quando eu falo bem-aventurados pobres, não é imediatamente uma vantagem em ser pobre. Ser pobre é algo, dentro da nossa cultura, é algo naturalmente negativo. O bom é ser rico. Todo mundo busca ser rico, né? Ninguém se esforça para ser pobre, né? O choro também. O choro está muito associado a algo ruim, né? A tristeza, né? E a alegria a algo bom, né? E Jesus ele vem com essa mensagem aparentemente contraditória. Quando ele diz bem-aventurados pobres, as pessoas perguntam, puxa, mas bem-aventurado quer dizer feliz, né? Abençoado, bendito os pobres. Quem é bendito é quem é rico, né? E agora, na segunda mensagem, bem-aventurados que choram, que estranho, né? Porque bem-aventurado, feliz, abençoado, é aquele que ri, não aquele que chora. Então, existe uma aparente contradição na mensagem de Jesus. Parece um paradoxo, né? Como é que pode ser feliz alguém que está chorando? E a palavra chorar aqui no original grego é pentel, essa é a palavra, que significa choro de amargura, um choro de profunda tristeza. É aquele choro que você chora quando morre alguém muito querido. Porque existem vários tipos de choro, né? E no grego, é a língua muito rica, é um idioma muito rico. Então, às vezes, uma palavra que nós temos na língua portuguesa pode significar muitas coisas diferentes. Mas no grego, você tem várias palavras bem específicas, né? Então, para choro, essa palavra específica, pentel, significa, o penteu, né? Significa aquele choro amargurado, aquele choro de profunda tristeza, quando morre alguém, né? E a aplicação que é dada no cristianismo é que este choro que Jesus está falando é o choro pela tristeza em razão do pecado. A pessoa que chora pelo pecado, né? E não só pelas consequências do pecado, né? Mas pelo pecado mesmo, pelo fato de ter se afastado de Deus, pelo fato de ter descumprido as orientações de Deus, pelo fato de ter uma conduta contrária aos planos de Deus. Essa tristeza, é esse choro, né? Esse lamento por se sentir longe do Senhor, né? É aquele choro da contrição. E eu digo para vocês que essa tristeza, esse choro, é a melhor tristeza que existe. É a melhor tristeza, é a tristeza boa.
existe uma tristeza boa, né? Isso é uma coisa interessante, né? Como é que pode existir uma tristeza boa? Essa é uma tristeza boa, a tristeza pelo pecado, porque essa tristeza nos aproxima de Deus. Esse é o tipo de tristeza, de choro, que nos aproxima de Deus. Bom, existe a boa tristeza e a má tristeza. Assim como existe a boa alegria e a má alegria. Né? Porque na nossa cabeça, às vezes, parece que a tristeza sempre é ruim. A tristeza sempre é ruim. E a alegria sempre é boa. Né? Mas para Deus não é assim. Na Bíblia não é assim. A tristeza, existe a tristeza boa e a tristeza ruim. E a alegria também. Existe a alegria boa e a alegria ruim. Essa diferença entre a tristeza boa, né, a tristeza ruim, a alegria boa, a alegria ruim, fica muito claro num verso de Isaías, que eu vou pedir para colocar na tela. Esse verso, uma parte dele é copiada por Paulo em 1 Coríntios 15, 32, mas em Isaías diz assim: e o Senhor, Deus dos exércitos, chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça e cingir com panos de saco. E continua no verso 13. Porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos voltar no 12? Vamos voltar no verso 12, que é o anterior, né? Nós temos no verso 12 um convite de Deus. E um convite não para uma festa, não para um momento de alegria. Nós temos aqui Deus convidando o seu povo para chorar, para prantear, para raspar a cabeça, né? E para cingir com panos de saco. Eles costumavam, naquela época, se vestir com panos de saco toda vez que alguém morria ou que perdiam uma guerra. Né? E o convite de Deus era para que as pessoas se entristecessem. Um convite para contrição. Era um momento de reflexão, né? De silêncio, de meditação. Mas o povo o que fez? Aí vem o verso 13, que é o verso seguinte, né? E aí Deus testemunhou o quê? Gozo e alegria. Eles matando boi, matando ovelha, comendo, fazendo churrasco, né? E falando, olha, vamos comer, vamos beber, né? Beber vinho, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Então vamos curtir a vida. Fica muito claro nesse verso a boa tristeza, que é aquela tristeza em que você se recolhe, em que você medita, em que você chora e busca uma aproximação de Deus, e a má alegria. Esse verso 13 fala da má alegria. É aquela alegria em que você é absolutamente inconsequente, não está nem aí para nada. Você quer comer, quer beber, quer festar, quer curtir a vida, né? Esta não é a alegria de Deus, é a falsa alegria, a má alegria, né? Mas nem sempre a alegria é má. Às vezes nós temos alegria boa. Qual é a alegria boa? A alegria boa é aquela alegria que vem logo depois da boa tristeza. Olha que interessante. Quando você tem aquela boa tristeza, e nós já vimos qual é a boa tristeza, o bom choro. É aquela tristeza pelo pecado, a tristeza da contrição, aquela tristeza que nos aproxima de Deus. E quando nós experimentamos essa tristeza e nos aproximamos de Deus, em seguida vem a boa alegria que é o fruto do Espírito. Vamos ler Joel 2, 12, 13. Ali diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro, olha, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não vossas vestes. Estamos falando da boa tristeza aí. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Essa é a primeira parte de Joel, capítulo 2.
É a parte que fala da boa tristeza, daquele momento que você se aproxima de Deus, mesmo triste, pesaroso, com choro, né? E Joel continua falando desta boa tristeza no verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, à humilhação, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e se compadeceu do seu povo. Falamos aqui, desculpe, falamos aqui da boa tristeza. E em seguida, Joel fala sobre a consequência da boa tristeza, que é a boa alegria. Olha o que diz o verso 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. E o verso continua, né? Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E para terminar, o verso 23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Amém? Vemos aqui que o povo passa inicialmente por um momento de tristeza, de choro, de arrependimento, de contrição, que nós chamamos aqui de a boa tristeza. E em seguida há um momento de alegria. Eles se aproximam de Deus e aí então se alegram no Senhor, né? Assim como nós diferenciamos, né, a boa alegria da má alegria, também devemos diferenciar a boa tristeza da má tristeza, né? Em 2 Coríntios 7,10 é um verso muito claro sobre isso. A tristeza, segundo Deus, esse choro, né, que nós estamos falando dos bem-aventurados, a tristeza, de acordo com Deus, opera o arrependimento. A consequência da tristeza de Deus, da boa tristeza, é o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Tá vendo? Eu acho que esse verso aí, de todos os que nós lemos, talvez seja o que de forma mais condensada, mais sucinta, mais resumida e de forma mais clara mostra a diferença entre a tristeza boa, que conduz ao arrependimento, que conduz à salvação, né, que conduz à vida eterna, e a tristeza ruim, que é aquela tristeza do mundo, que opera a morte, né? Um dos fundamentos da mensagem de Cristo, isso fica muito claro no Evangelho, é a necessidade de arrependimento. Isso é muito claro. Qualquer pessoa que lê o Evangelho vai entender que para você viver o cristianismo, né, na prática, e é bom relembrar aquilo que nós falamos na primeira lição, que todas as lições de Cristo são lições práticas, são lições que, quando aprendidas, devem ser colocadas em prática, né? E na prática do cristianismo, o arrependimento é essencial. Cristo pregou o arrependimento. Está lá em Lucas 13:3, tem vários versos, né? E quem veio antes de Jesus Cristo também pregou o arrependimento. Quem veio para preparar o caminho de Jesus, que foi João Batista, ele pregou o arrependimento. E quem veio depois de Jesus, e continuou pregando depois de Jesus, também pregou arrependimento. No caso, Pedro, né? E Pedro, ele pregou arrependimento e ele mesmo teve uma experiência de arrependimento. Foi uma experiência muito marcante na vida de Pedro. Eu gostaria de ler com os irmãos Marcos 14:72. Deve ter alguma coisa errada aqui. Marcos 14:72, eu anotei aqui, mas Marcos, o livro de 14, não deve ter 72
Eu acho que tem algum erro aqui, irmãos, me desculpa. Para alguém que está em casa acompanhando a mensagem, Marcos 14, tem sim. Eu estranhei verso 72, mas o capítulo 14 de Marcos tem 72 versos, é o último verso, né? Então não errei não, tá certo. O galo cantou a segunda vez e Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E retirando-se dali, chorou, né? Pedro chorou amargamente quando percebeu que ele negou o seu mestre 3 vezes, né? Negou 3 vezes. E aquele choro, aquela tristeza de Pedro, eu pergunto a vocês, foi uma boa tristeza ou foi uma má tristeza? A tristeza de Pedro foi uma boa tristeza. Por quê? Porque foi uma tristeza que o conduziu, que o levou ao arrependimento. Né? A Bíblia fala de muitos outros casos de arrependimento, da necessidade de você sentir o seu erro, chorar, se entristecer e mudar de rumo. Né? Porque o arrependimento também pressupõe aquele desejo de mudar de direção e não ficar no mesmo caminho, cometendo os mesmos erros. Né? Tem um verso também muito significativo sobre o arrependimento, sobre a humilhação, né, sobre a tristeza, que está em 2 Crônicas 7,14. Deus falando a Salomão. Né? O que Deus disse são as palavras de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu não sei se esse verso foi colocado aí deixa eu ver se foi colocado. Eu acho que não, né? Foi uma falha minha. Eu vou ler aqui, então. Eu vou ler esse verso. Diz assim: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um verso muito bonito, porque Deus está dizendo o seguinte: se você chorar, se você se humilhar, se você manifestar um espírito de contrição, de tristeza pelo seu pecado, pelos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua voz. Lá do céu, eu ouvirei e eu perdoarei o seu pecado. Isso é a essência do cristianismo, é isso. Essa é a essência. Ah, mas o meu pecado foi muito grande. Ah, mas eu fiz uma coisa várias vezes errada. Ah, mas isso trouxe uma humilhação para minha família. Né? Eu desonrei. Não importa. Né? A tristeza boa, que é aquele choro do arrependimento, ele vai te conduzir ao perdão. Deus vai ouvir esse choro, vai perdoar o seu pecado, né? E vai te curar dessa dor. E vai, se você permitir uma atuação contínua do Espírito Santo no seu coração, ele vai transformar a sua vida. Essa é a promessa do cristianismo, né? Aquela pessoa que chora e triste pelo pecado, ela tem uma coisa que os outros não têm, né? Ela tem Deus perto dela. Está lá em Salmo 34, 18. Eu acho que esse verso não devo ter esquecido de colocar, eu coloquei aí. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e ele salva os contritos de espírito. Olha que maravilha isso. Deus está perto daquelas pessoas que têm um coração quebrantado. O que é o coração quebrantado? É o coração triste, é um coração magoado, é um coração arrependido, né? Deus está perto dessas pessoas. E esse verso não apenas afirma que Deus está perto dessas pessoas. Esse verso tem uma promessa embutida aí no finalzinho. A promessa de que Deus salva esses contritos de espírito. Esse verso não diz só o que acontece, né? Mas dá uma promessa maravilhosa para aquelas pessoas que estão tristes, que estão chorando pelo seu pecado. Né? Davi, né, que escreveu muitos salmos, né? Ele escreveu um salmo muito especial, que eu diria que é o salmo da contrição, é o salmo do arrependimento.
né? É dito que ele escreveu esse salmo quando ele se arrependeu de um grande pecado que ele cometeu. Um grande pecado. Dificilmente na Bíblia a gente vai ler sobre um pecado tão grande como esse de Davi, né? É um pecado que talvez nenhum de nós cometeu. E Davi escreveu esse salmo e diz o seguinte: pois não deseja sacrifícios. Quem? Deus, né? Deus não deseja sacrifícios. Porque senão eu faria sacrifícios. Tu não te deleitas, não tem prazer em holocaustos. O sacrifício para Deus é o quê? O que agrada a Deus? É o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ou seja, arrependido. Isso Deus não desprezará. Né? Versos 16 e 17. E no verso 10 e 12, também do mesmo capítulo, né? Tem uma oração. Davi está fazendo uma oração a Deus. E ele ora da seguinte maneira: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o seu Espírito Santo. E preste atenção nesse final. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Com o pecado, com esse grave pecado de Davi, ele perdeu a alegria da salvação, que é a boa alegria, que é o fruto do Espírito, que é aquela alegria que tem todo aquele filho de Deus que recebe em seu coração o Espírito de Deus. Quando Davi pecou, ele perdeu a alegria da salvação. Mas ele não foi dominado por uma tristeza má, por uma tristeza que leva à morte. Após o seu pecado, ele caiu em si e foi dominado pela tristeza boa, que é aquela tristeza da contrição, a tristeza do arrependimento. E o que ele mais temia era se separar de Deus, porque Deus para Davi era um grande amigo, né? Davi andava na presença de Deus. Por isso que na sua oração ele pede o seguinte a Deus, e está lá no versículo 10, que foi passado agora há pouco, né? Ele fala assim: não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu espírito. Para Davi seria a morte, né? Se sentir separado de Deus. Perceber que o Espírito de Deus que sempre teve no coração de Davi se afastasse. Para ele ia ser terrível isso, está aí o verso, né? Ele orava a Deus para que criasse nele um coração puro, renovasse um espírito reto e não o lançasse fora da sua presença e não retirasse dele o Espírito Santo. Essa era a oração de Davi, né? A tristeza pelo pecado, meus irmãos, talvez provavelmente é uma coisa que você já sentiu, eu já senti e todos nós em algum momento sentimos, ou em vários momentos sentimos. Mas essa tristeza, como eu disse, a boa tristeza, é um momento de oportunidade. É um momento de oportunidade para obtermos o perdão, a restauração, a transformação e a salvação. É uma oportunidade que você tem de cair em si, de refletir e de mudar o rumo da sua vida. É por isso que Cristo disse: bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os que têm a boa tristeza, bem-aventurado aqueles que se arrependem e têm um coração contrito. Por quê? Porque eles serão consolados. Consolados como? Com a boa alegria, aquela alegria que vem de Deus, aquela alegria que vem do Espírito de Deus. Então, se você, meu irmão, meu amigo, sente hoje essa tristeza, não olhe para essa tristeza com maus olhos. Não ache que Deus o abandonou porque você está triste, com esse sentimento de tristeza, né, de amargura. Isso não significa que Deus tenha te abandonado. Nós lemos aí que Deus está perto daqueles contritos de espírito.
daqueles que estão tristes pelo pecado. Deus não te abandonou, Ele está perto de você. Né? Mas abra o seu coração para que esse perdão e essa transformação seja completa. Né? E você vai perceber que essa é a boa tristeza e vai poder reclamar para si as bênçãos maravilhosas de Deus. E você vai ser certamente bem-aventurado. Você e a sua casa.